Bom dia a todos e um feliz sábado. Também cumprimento aos amigos que estão conectados através do nosso canal e a SD Nova Redentora. Você é muito bem-vindo, é muito bom ter você conosco aqui nesta manhã, onde nós estamos realizando o fechamento de 10 dias orando, buscando o poder do Espírito Santo. Desde a quinta-feira retrasada nós estamos aqui. E todas as noites da semana nós estivemos aqui, e foi realmente um momento muito especial, onde nós vimos o poder de Deus, atendendo orações, nós vimos a maneira que Deus agiu. Então, se você teve a oportunidade de vir durante alguns desses encontros, você sabe do que eu estou falando. Então, nós vamos encerrar da melhor maneira possível, que é realizando a cerimônia da ceia do Senhor, onde nós vamos sair daqui limpos do pecado e lavados pelo sangue de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 33. Abra por gentileza, Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 7. Êxodo 33, verso 7. Êxodo capítulo 33, a partir do verso 7. Encontrou aí? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés, da tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Amém? Nós lemos aqui um trecho da vida de Moisés, com respeito a uma particularidade que Moisés tinha. Aqui nesse texto, nós descobrimos de onde vem a força de Moisés. Aqui nesse texto, nós descobrimos por que Moisés foi o homem que foi. E geralmente, lendo as Escrituras, eu não sei se é o seu caso, mas por muitas vezes eu passei desapercebido esses versículos. Porque a história de Moisés nos chama a atenção com outros episódios, né? Ele falando com a rocha, depois batendo na rocha, ele abrindo o mar vermelho. Existem outras histórias na vida de Moisés que chamam mais a nossa atenção do que a história dessa tenda. Mas a Bíblia nos diz que Moisés tinha uma tenda que ele entrava lá para orar pelo povo. E quando ele entrava lá para orar pelo seu povo, uma coluna de nuvem ficava na porta da tenda até ele sair. Então Moisés tinha essa tenda que ele ficava orando pelo seu povo. E aí, disse que muitas vezes o povo, quando via que Moisés entrava lá, eles se ajoelhavam no arraial e ficavam ali. Portanto, meus irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida que esta tenda é o segredo da vida de Moisés. Essa tenda, muitas vezes desapercebida nas Escrituras, é o motivo de Moisés ter sido usado por Deus, a ponto de hoje estar com ele lá na eternidade. E lá no verso 7, se você volta comigo ali em Êxodo 33, verso 7, existe alguns segredos dessa tenda que a gente pode pegar para nós nessa manhã. Primeiro segredo dessa tenda, verso 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora bem longe do arraial. Primeiro segredo da tenda de Moisés, que nós podemos pegar para nós nessa manhã,
é que Moisés tinha o costume de orar naquela tenda. O que é um costume, meus irmãos? É algo que nós fazemos repetidamente. Então, para Moisés, a oração não era apenas em momentos de aperto, não era apenas em momentos de necessidade. Moisés tinha o costume, ele tinha o hábito de orar. E minha querida igreja, o hábito da oração é o segredo do sucesso. O hábito de orar quando você não quer, o hábito de orar quando as coisas estão bem, o hábito de orar quando você não tem tempo para orar, é o segredo do sucesso cristão e espiritual. Quantas vezes eu ouvi dizer que não há tempo suficiente para orar, porque a rotina do dia ela é muito puxada. A rotina, o excesso das atividades nos impede de passar tempo em oração. Mas olha o que disse Martinho Lutero: atualmente eu estou tão ocupado, que eu não posso passar menos de 4 horas por dia orando na presença de Deus. Isso porque ele estava muito ocupado. Porque, meus irmãos, a oração é o que fez a diferença na vida de Moisés e é o que fará na minha e na sua vida. Nós temos que começar orando, nem que seja por disciplina, até que se torne um prazer. Moisés tinha o costume de orar, era um costume para ele. A oração é um costume para você? Você tem o costume de passar tempo com Deus em oração? Ainda no verso 7, tem mais um detalhe aqui que me chama a atenção. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armar para si, fora bem longe do arraial. Então, se o primeiro segredo, meus irmãos, é um costume, o segundo segredo eu vou chamar de sacrifício / privilégio. Porque você acha que não tinha pessoa suficiente com capacidade para montar a tenda para Moisés? Ele tinha sobre sua liderança os levitas, especialistas em armar a tenda. E perceba que eu não estou falando da tenda onde ficava a arca, onde ficavam os móveis, onde acontecia o sacrifício diário. Não é essa tenda que nós estamos falando. Nós estamos falando da tenda de Moisés. E sabe o que ele fazia? Ele mesmo armava a sua tenda. Eu imagino que não era como uma barraca iglu que hoje você monta especando ali, colocando as varetas, encaixando, e é super simples. Pode ter certeza que era uma tenda complicada. Mas sabe o que eu aprendi com isso? Que nós não podemos terceirizar a nossa vida de oração. A oração, meus irmãos, minha e sua, ela não pode ser terceirizada. E quantas vezes eu já ouvi muitos pedidos de oração. Pastor, tem problema fazer pedido de oração? Nenhum. Mas sabe qual é o problema? Você pedir e você não orar. Você pede e terceiriza. Não, eu vou deixar o pastor orando lá por mim, eu vou deixar o ancião orando. Meus irmãos, a oração dos outros sobre o seu pedido é um complemento. Moisés armava a sua própria tenda de oração. Ele fazia questão de montar o lugar onde ele ia passar tempo com Deus. Por isso, é um sacrifício, mas também é um privilégio. Meus irmãos, nós temos que entender que a nossa vida de oração tem que ser armada, montada, construída por nós mesmos. Nós precisamos montar a nossa tenda de oração. A nossa vida de oração é construída por nós. Então, as orações da congregação, as orações dos irmãos, virão como um complemento. Escute, mais uma vez, não terceirize os seus pedidos, não terceirize as suas súplicas, não terceirize aquilo que você pede, aquilo que você quer de Deus em oração. Ore também, ore, clame ao Senhor, porque era isso que Moisés fazia. Todos os dias era o que Moisés fazia. Terceiro e último ponto, meus irmãos, ainda no verso 7. Moisés costumava
costumava tomar a tenda, armar a tenda era com ele também. E olha uma outra característica: bem longe do arraial. A Bíblia faz questão de dizer que a tenda de Moisés era bem longe do arraial. O que tinha no arraial? A tenda do altar, do sacrifício, das cerimônias que representavam a Jesus Cristo no santuário. E a tendinha do Moisés era onde, meus irmãos? Bem longe do arraial. Esse terceiro, eu vou chamar de a nossa vida de oração. Ela precisa ser individual. Naquela época, como eu já lhes falei, existia a tenda, o tabernáculo, onde ficava a arca, o véu, onde os levitas, onde Moisés entravam para oferecer sacrifício. Mas a tenda de Moisés, a tenda de oração de Moisés, era em outro lugar. Ou seja, além de orar e buscar a Deus com a congregação, além de orar e buscar a Deus com o seu povo, Moisés tinha a sua própria tenda. Meus irmãos, há necessidade de um encontro individual com Deus. Orar na igreja é bom, orar coletivamente é importante, buscar a Deus como igreja é especial, mas nada substitui a sua tenda individual de oração, nada. Não tem culto, não tem vigília, não tem madrugada de poder na igreja que substitua a sua tenda de oração individual. Não existe. Um dos grandes perigos hoje, e principalmente com aqueles que trabalham na liderança da igreja, é estarem envolvidos tanto em atividades da igreja, que a igreja, em vez de se tornar o seu espiritual, se torna o seu profissional. Muitas vezes eu peço a Deus para que não permita que a minha espiritualidade se transforme em profissionalidade. Pensem no meu caso. Nós temos por volta aí de 53, 54 sábados no ano. Na grande maioria deles eu estou pregando. Toda quarta eu prego, todo domingo eu prego. Semana de oração, finais de semana. Eu poderia muito bem dizer: Senhor, está pago. Eu prego demais, eu oro, eu não falto da igreja. Que risco tenho eu de achar que porque eu estou sempre nos cultos, sempre participando, essa já é a terceira ceia nesse ano que eu participo, eu poderia muito bem dizer: Senhor, está tudo certo. Que risco sério. Meus irmãos, cuidado, porque as atividades que você desenvolve na igreja do Senhor jamais substituirá o seu encontro com o Senhor dessa igreja. Eu preciso e você precisa ter a sua tenda individual. É longe daqui, é lá no seu quarto, é embaixo de uma árvore, é no sofá da sua casa, é na sua escrivaninha. É você na sua tenda bem longe do arraial. É ali que as coisas acontecem. É ali que Deus se manifesta com poder. É ali que Deus fala ao seu coração. Cuidado de achar que o arraial, que o santuário, substitui a tenda individual. Porque senão, Moisés não precisava dela. Termino com o versículo 11, que diz assim: porém Josué, olha que nome bonito, filho de Num, diz o texto, não se apartava da tenda. Sabe o que acontecia? Chegava a hora que encerrou a oração, Moisés tinha trabalho para fazer. Ele tinha casos para cuidar, mais de 2 milhões de pessoas, ele tinha problemas para resolver. O dia dele era cheio. E ele deixava a tendinha dele e ia lá no arraial. E o que Josué ficava fazendo? Ficava lá. Fazendo o quê? O que você acha que Josué ficava fazendo lá? Orando, meus irmãos. Olha, o que eu vou dizer agora eu não posso afirmar categoricamente, porque eu não li lugar nenhum. Mas é o que eu acho. Sabe o que eu acho? Por que Deus escolheu Josué para substituir a Moisés? Por quê?
Porque Josué aprendeu o segredo de Moisés. Não era talento, não era um QI elevado, não era queridinho de Deus. Josué aprendeu que o segredo está nos joelhos dobrados. Que para cuidar dessa nação, Deus precisava de alguém que ouvisse a sua voz. E talvez você pode dizer, nossa pastor, mas Deus só usa quem ora então? Não necessariamente. Deus usa até um jumento. Mas escuta, para grandes sonhos, grandes planos e grandes projetos, Deus só usa quem ora. Eu vou repetir. Deus só usa quem ora? Não necessariamente. Ele pode te usar, mesmo você não orando esporadicamente. Ele pode. Com certeza, eu posso estar falando para alguém aqui que não ora, e Deus já te usou. Ele te usa esporadicamente. Mas escuta, para grandes planos, grandes sonhos e grandes projetos, Deus só usa quem ora. Porque só quem ora vai poder estar sensível para ouvir a voz do eterno Deus, qual caminho seguir. Eu quero terminar contando duas experiências de oração que nós vivemos aqui na igreja. Uma delas foi no ano passado. O Clube de Desbravadores foi acampar, e numa manhã, uma das desbravadoras despertou sem o movimento das pernas. Estranho, assustador. Ela foi para o hospital, inicialmente ali no postinho de Mirassol, depois ela foi para a Beneficência Portuguesa, e começou uma bateria de exames para descobrir o motivo de ela não conseguir mexer da cintura para baixo. Meus irmãos, todos os exames que existem foram feitos, todos. Semanas se passavam e a menina não movimentava um dedo. Os médicos já não sabiam mais o que fazer. Esgotou-se as possibilidades. Eu estava com meu coração apertado, porque inclusive a menina não é adventista. Aqueles que acompanharam, muitos de vocês acompanharam, um dia eu liguei para o meu pai, ancião de igreja, mais de 30 anos. Falei, pai, está acontecendo isso. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei o que vai acontecer. A menina não mexe um dedo. E aí depois a gente mudou de assunto e continuou conversando sobre outras coisas. E de repente meu pai falou assim, filho, você acredita que Deus fala com a gente? Eu falei, acredito, pois Deus acabou de falar comigo. Uma das poucas vezes que eu senti Deus falando comigo, eu falei, fala pai, o problema dessa menina é espiritual. Eu falei, ah é? Ele é. Inclusive Ellen White tem um texto que diz que o inimigo, ele é capaz de mexer no nosso sistema nervoso. Eu falei, ah é? Ele falou, é. E o que eu faço? Coloque a sua igreja de joelho no sábado pela manhã e orem por ela. Eu falei, esse é o seu conselho? Ele falou, não ora você, sozinho. Coloque a sua igreja para orar. E eu não sei quantos estavam aqui nesse sábado, que eu contei um pouquinho dessa história, e nós nos ajoelhamos aqui. Meus irmãos, naquele dia, ela começou a mexer os dedos. Naquele dia. Em poucas semanas ela se levantou e foi para casa. Qual é a explicação da medicina? Até hoje, nenhuma. Mas eu sei a resposta. Segundo e último caso, sábado passado, meus irmãos. Quem estava aqui sábado passado? Um pouquinho antes de participar do culto, pastor, você precisa ouvir a história dessa família. Aí eu saí, e a Fernanda contou a história do Davi. Pastor, ele precisa fazer um transplante de coração, mas ele não tem mais forças para isso. Mesmo que apareça um coração, ele não tem mais forças. E o médico mandou chamar a família, para dizer que ele está em cuidados paliativos.
e em poucos dias ou horas ele vai descansar. Será que a gente pode pedir oração na igreja? Pode. Ela veio aqui na frente. Ela contou. E a gente orou. Meus irmãos, na segunda-feira dos 10 dias de oração, ela esteve aqui. Ela subiu aqui. Tinha pouca gente. E ela pegou o microfone. E sabe o que ela falou? Ninguém sabe explicar. Mas o meu filho está bem. Ainda não apareceu o coraçãozinho para ele, mas ele voltou para a fila de transplante, que já tinham tirado ele. E eu vim aqui agradecer, porque eu tenho certeza que foi oração. Meus irmãos, é a força mais poderosa da terra. E eu quero terminar, para nós entrarmos na Santa Ceia, pedindo novamente o poder de Deus sobre as nossas vidas. Primeiro, quando a congregação se reúne, Deus por misericórdia Ele atende. Porque o poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve. O poder não está em mim, no primeiro ancião, o poder está na congregação. Quantos homens e mulheres temos aqui que acordam 5 horas da manhã, 4, 6 e começam a interceder? Quantas vezes me despedindo na porta, eu escuto pessoas dizendo: pastor, eu oro toda madrugada por você. E a minha resposta é por isso que eu estou aqui. É só por isso que eu estou aqui. E eu queria saber, antes de nós orarmos, se tem alguém aqui com uma causa impossível. Se tem alguém aqui que precisa de uma intercessão do céu. Precisa dizer: pastor, tenha misericórdia de mim, eu preciso de uma resposta de Deus. Eu preciso que o Senhor interceda na minha vida. Quem sou eu para dizer que Deus vai responder essa oração? Quem sou eu? Um pó. Mas eu sei de uma coisa: a oração da congregação, Deus por misericórdia para ouvir e responde de acordo com a tua santa e bendita vontade. E eu quero dizer que se tem alguém aqui que precisa de uma resposta de Deus, eu queria que você viesse aqui na frente agora, que eu queria orar por você. Toda a congregação vai orar por você e pelo seu pedido. Tem alguém que precisa, por favor, Senhor, interceda por mim? Eu queria que você viesse aqui, porque eu creio na força mais poderosa da terra, de todo o meu coração. Que Deus abençoe você. Se você tem um pedido especial aí no coração, que você ora, você clama ao Senhor, Deus, pela sua misericórdia, Ele nos ouve. Louvado seja Deus, que conhece o seu pedido. E digo mais, Ele conhece mais do que você mesmo. Porque às vezes a gente sabe o que quer, mas só Deus sabe o que a gente precisa. Então isso não significa que essa oração vai fazer os seus problemas serem resolvidos e atendidos do jeito que você quer. Não. Significa que nós vamos dizer: Senhor, o nosso coração está aberto para receber a tua vontade nessa manhã. Mas por favor, fale conosco. Por favor, atua em nossas vidas, no meu pedido, na minha súplica. Pois a força mais poderosa da terra vai atingir o seu coração nessa manhã. Nós não vamos ajoelhar, porque vai ficar difícil para quem está aqui na frente. Mas nós vamos, eu peço para que você fique em pé, você que está sentado aí. Acho que aqui na frente nós conseguimos ajoelhar. Vou pedir aos meus amigos do ancianato. Nós vamos orar e pedir a bênção do Senhor, por misericórdia, sobre o seu pedido. Senhor nosso Deus e bom Pai, é muito mais fácil nas Escrituras nós vermos o poder de Moisés, a intimidade de Moisés,
a ponto de ver o Senhor pelas costas, de abrir o Mar Vermelho, dos milagres que aconteceram no Egito. Mas pouco de nós lembramos que isso não é por acaso. Isso não é porque ele foi escolhido. Isso é porque ele tinha uma vida de oração ao teu lado todos os dias, bem longe do arraial. E Senhor, nós cremos na oração como a força mais poderosa da terra. E é por isso, Senhor, como o Senhor já se manifestou nesse púlpito muitas vezes, como o Senhor já ouviu a oração dessa congregação mais de uma vez, nós estamos aqui de joelhos, a tua igreja está aqui prostrada em oração, porque cada um de nós temos uma causa para trazer ao Senhor. Senhor, é muita presunção da nossa parte dizer que o Senhor vai ouvir todo mundo, vai atender todo mundo, vai ser conforme a gente quer, mas pela tua graça e misericórdia, Senhor, interceda na vida de cada pessoa que precisa de uma resposta nessa manhã. É pessoas vivendo, sofrendo dentro de casa, o casamento destruído, os filhos distantes da fé, problemas no trabalho, financeiros. Senhor, os problemas são diversos, e eu sei que enquanto nós vivemos nesse mundo, nós estamos sujeitos a isso, mas eu queria que o Senhor abraçasse cada um nessa manhã, os envolvesse em teus braços de amor. Nós estamos encerrando uma jornada de 10 dias de oração, e nós nessa manhã, Senhor, estamos aqui clamando pelo teu poder, como o Senhor agiu poderosamente na vida daquela desbravadora, como o Senhor está agindo poderosamente na vida do Davi. Nós viemos com o nosso coração aberto, com o nosso coração diante do altar, pedindo que o Senhor ouça a nossa súplica e atenda ao nosso clamor. Senhor, também é um compromisso para nós termos a nossa própria tenda de oração e passarmos mais tempo na tua presença. Abençoe essa igreja, Senhor, falha, pecadora como é, mas é a menina dos teus olhos. Olhe, Senhor, por misericórdia, com carinho e atenção a cada súplica do teu povo nessa manhã. E ao participarmos da Santa Ceia, que o Senhor lave o nosso coração para que a gente vá embora daqui em paz. Eu entrego em tuas mãos a minha igreja e todos os nossos pedidos, clamando e orando no sagrado e santo nome de Jesus. Amém. Amém. Pode voltar para o teu lugar, que Deus lhe abençoe de maneira especial.